Oi, gente. Agora a gente vai falar sobre a continuação do nosso estudo. Agora retomando daquele ponto da filosofia onde a gente tinha terminado no vídeo passado. Espero que gostem. E é aí que a gente faz uma ruptura muito profunda no pensamento. Porque, em grande medida, o pensamento da época, até o momento, e mesmo hoje em dia ainda tem certa influência, era um pensamento baseado numa lógica de revelação. Ou seja, um ser entrava em contato com Deus, com os deuses, com os sábios, com as entidades universais ou qualquer coisa nesse sentido, e trazia aos homens, aos ignorantes, aos incompreendidos, uma narrativa, uma mensagem, um conto que trazia toda a verdade, toda a certeza, toda a sabedoria, e era, portanto, inquestionável. Essa imagem aqui de Moisés na revelação do Monte Sinai obviamente não tem nada a ver com a Grécia, com o momento histórico que nós tratamos, mas reflete bastante essa lógica de revelação, em que Deus, conforme ele aponta para cima, trouxe essa mensagem, esses 10 mandamentos, essa tábua de pedra, que por ter sido escrita na pedra é inquestionável, não pode ser duvidada, porque está escrito na pedra, afinal de contas, não pode ser simplesmente apagada e escrita de novo. Enquanto as pessoas, esses homens aqui embaixo, têm o dever de simplesmente aceitar aquilo que foi dito, reconhecer e não questionar. Tem até a cara de abismados deles, é bastante ilustrativo nesse sentido, para ver que não tem realmente um esforço, é simplesmente uma aceitação. Eles simplesmente engolem o que foi dito e pronto, acabou. Por outro lado, nesse momento, a gente começa a ver também, trazido por essa ideia filosófica, o pensamento racional, o surgimento, o desabrochar desse pensamento, dessa percepção do indivíduo que ele é detentor do potencial de questionar, de duvidar e de entender. Essa estátua, eu suponho que seja de Rodin, é o pensador e é bastante ilustrativo nesse sentido, porque nós podemos ver que, diferente dos homens aqui embaixo nessa pintura de Moisés, que estão simplesmente olhando para o céu e aceitando, tem um forte esforço, um forte gasto de energia nesse momento. Podemos reparar que todos os músculos dele estão contraídos, desde a sua canela, da panturrilha, até os músculos do maxilar, dos braços, das mãos, para demonstrar que pensar demanda de esforço. Pensar é um esforço, é algo que não acontece naturalmente, que precisa ser treinado, que precisa ser praticado, porque somente através dessa dúvida constante e epistemológica se pode chegar a algum tipo de conhecimento verdadeiro. E aí surge essa espécie de quebra, de ruptura entre o pensamento mitológico e o pensamento filosófico. E é nesse sentido que surge o protagonista da nossa narrativa, que é o nosso queridíssimo Sócrates. Não esse, mas esse também é legal. Esse Sócrates. Sócrates viveu mais ou menos entre o ano de 469 e 470 em Atenas até sua morte em 399 a.C. E tem alguns elementos bastante importantes na figura de Sócrates, porque alguns historiadores, inclusive, questionam se ele realmente existiu. Isso porque Sócrates não deixou, melhor dizendo, nenhum relato escrito, nenhum texto, nenhuma produção. Tudo que se sabe sobre Sócrates é o que outras pessoas disseram sobre ele. Em grande medida, seu principal discípulo, Platão. A figura socrática é basilar, é fundamental para entender o pensamento platônico, porque Platão ele foi bastante sagaz e muito inovador ao desenvolver sua própria maneira de dizer o que ele e Sócrates pensavam. Porque diferente, por exemplo, do que nós muitas vezes vemos em livros didáticos ou em outros textos filosóficos, em que é simplesmente uma pessoa dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, por causa disso, por causa daquilo, a partir desse ponto podemos concluir que isso ou que aquilo. Sócrates resolveu, através da linguagem de Platão, se comunicar, passar sua mensagem através de diálogos. Portanto, lendo o Fédon, esse texto bastante importante para o nosso estudo, podemos perceber que Platão não diz, portanto, essa é a verdade, portanto, isso é o certo.
É simplesmente uma conversa em que fulano diz isso, depois ele tem uma resposta, depois fulano diz aquilo e assim por diante, dessa relação dialogal. Nesse sentido, pode-se perceber uma certa semelhança, uma similitude entre a própria história, a narrativa socrática e a narrativa de Jesus. Porque Sócrates, como Cristo, nada escreveu, pelo menos nenhum escrito nos deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Por haver numa palavra combatido os preconceitos religiosos do mesmo modo de Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava. Também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. A de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Portanto, agora que a gente entendeu, a gente pode reconhecer e perceber que Sócrates é uma espécie de argumento ou elemento produtor do pensamento platônico. Ele é a estrutura basilar. Mas como é que ele fazia isso? Como é que Sócrates fazia e quais eram as ideias de Sócrates? Agora a gente chega nisso. Sócrates tinha como grande objetivo, como grande proposta, uma coisa bastante simples. Ele era praticamente um cara normal, que gostava de caminhar pelas cidades, por esse espaço de convivência, por essa ágora das cidades, principalmente de Atenas, que era onde ele morava, e questionando, fazendo perguntas, o uso sistemático do questionamento. Mesmo perante os nobres, ele chegava e perguntava, fazia perguntas bastante simples, e se utilizava das respostas do seu interlocutor para dar continuidade a essa narrativa, tentando levar as últimas consequências dessa ideia para ver se ele era realmente verdadeira, para ver se ela condizia. Mas isso costumava não agradar muito os nobres, porque ele não se importava com títulos, com coroas de louro, com coisas douradas e nada desse tipo. Ele questionava e tratava todos com a mesma igualdade, com o mesmo sarcasmo, com a mesma ironia socrática, que era bastante marcante na sua fala. Isso irritava bastante os nobres, por motivos bastante óbvios. Mas também geralmente irritava as estruturas militares, porque o próprio conjunto militar era bastante marcado por uma ordem heterônoma, digamos assim, em que os indivíduos deviam obedecer o general, o comandante, o capitão, ou seja lá quem for, independente do que pensassem, do que achavam, porque deviam manter a ordem e uma obediência bastante sistemática ao que outras pessoas diziam ser o certo. E Sócrates questionava isso, duvidando dessa lógica e tentando instaurar ou sugerir uma ideia a qual os próprios indivíduos iriam formar e dar a entender, descobrindo sua própria verdade. Mas quem era mais desgostoso da mensagem da narrativa de Sócrates, ou digamos assim, seus arqui-inimigos, eram os sofistas. Os sofistas eram quase como advogados que caminhavam por aquelas regiões e indo de cidade em cidade ensinando, dando aulas de oratória, de retórica. Só que essas aulas, diferentemente do que Sócrates faziam, eram aulas remuneradas. Eles cobravam para ensinar as pessoas não necessariamente a verdade, o certo ou algo assim, mas simplesmente ensinar as pessoas a usarem palavras bonitas para convencer as outras do que elas acreditam. Portanto, para Sócrates, o que os sofistas faziam em grande medida era, primeiramente, corromper o conhecimento, na medida que não se importavam com a verdade, simplesmente com palavras bonitas, e ainda cobravam por isso. Então, eles corrompiam, eles desvirtuavam completamente a prática filosófica, essa busca por conhecimento e pela sabedoria. Então, houveram várias discussões, várias disputas entre esses dois, no qual
Ambos os lados se opunham à maneira de agir e de pensar do outro. Assim, a gente pode ver que Sócrates não era uma pessoa particularmente querida nesse meio, principalmente pelos poderosos, uma vez que ele questionava e que ele ameaçava boa parte do seu modus operandi. Essa maneira de pensar e de agir de Sócrates formou o que nós conhecemos hoje como o método socrático, ou, segundo as palavras dele, a maiêutica. E essa maiêutica era exatamente, conforme a palavra nos diz, o parto das ideias. Porque Sócrates, diferentemente dos sofistas, que simplesmente ensinavam os indivíduos a pensar, a falar bonito e tudo mais, e a convencer os outros, e diferente também dos religiosos, que simplesmente diziam faça isso ou faça aquilo porque isso é o certo ou porque isso é errado, Sócrates queria muito mais agir como um parteiro das ideias. E o que, que uma parteira faz? Ela não dá luz a uma criança, ela não cria uma nova vida. Ela simplesmente auxilia a mãe no processo de dar a luz a seu próprio filho. A parteira não é responsável por criar a criança, nem por nada desse tipo. Ela simplesmente auxilia no processo da mãe conseguir produzir, dar à luz às suas próprias crianças, às suas próprias crias. Portanto, o que Sócrates fazia era auxiliar os indivíduos a conseguirem conceber e reconhecer suas próprias ideias. Não as ideias de outrem, as ideias dos deuses e nada do tipo, mas as suas ideias. Ele simplesmente, através do seu questionamento, da sua dúvida, perguntando se isso é verdade, mas quer dizer que isso é assim? Quer dizer que as consequências dos seus pensamentos serão essas? Dessa maneira, auxiliando para que cada indivíduo consiga chegar às suas próprias consequências, às suas próprias conclusões, por si próprio. Mas isso não agradou muito as pessoas, sobretudo os poderosos. E é por isso que Sócrates foi levado a julgamento. Julgamento por corromper a juventude e desacreditar os deuses da cidade. Não que ele tivesse efetivamente feito isso, porque não era nem o propósito dele. Tudo o que ele queria fazer era despertar os homens desse senso comum, dessa mentalidade corrente que muitas vezes atrofia a nossa capacidade de pensar. Ele foi condenado por três homens que praticamente ilustravam e representavam três grupos que não estavam muito satisfeitos com eles, que eram os poetas, os sofistas, os nobres, os generais e os artesãos. Então Sócrates foi condenado, foi levado a julgamento, melhor dizendo, por essas duas ideias, por corromper a juventude e por desacreditar os deuses da cidade. De certa forma, Sócrates o fez, não com a intenção de corromper ou de desacreditar, mas através do seu questionamento constante, dessa dúvida, dessa inquisição, dessa pergunta, ele acabou por desacreditar os deuses da cidade, não enquanto divindades, mas enquanto deuses, enquanto valores correntes. Aquela lógica de honra, de valor, foram coisas bastante questionadas por Sócrates. E ele, podemos dizer que ele corrompeu a juventude na medida em que ele abriu os olhos de muitas pessoas, sobretudo dos jovens, para perceber que aqueles valores que eram tidos como certos e como errados naquele momento, talvez não fossem tão certos nem tão errados daquele jeito, mas foi simplesmente uma convenção feita por homens naquele momento para tentar explicar, entender o mundo no qual eles viviam. E em sua apologia, que é um dos seus discursos mais importantes e mais lidos, Sócrates se defende dessas ameaças, afirmando que ele em nenhum momento fez isso, mas se os homens, se aqueles juízes acham que assim o fez, tudo bem, então ele aceita essa pena e vai caminhar, e vai assumir isso, vai aceitar a ameaça e o julgamento que lhe condena à morte. Porque ele discursa e diz que, sendo condenado à morte, ele tem duas opções, dois caminhos a seguir. Por um lado, seria uma vida seguida da morte que daria em nada, seria simplesmente o apagamento total de sua essência. E por outro, ele teria algum tipo de justiça. Ele poderia viver com os nobres, com os deuses ou algo assim. Portanto, nos dois casos, parece aceitável.
De um lado, tem o apagamento, o esquecimento completo, que seria como dormir para sempre. O que seria sem grandes problemas, seria simplesmente a continuidade de um sono. Agora, se ele tivesse direito a viver com os deuses, talvez seria ainda melhor, porque ele poderia aproveitar e continuar sua prática filosófica, mesmo depois de ter o seu corpo, essa cobertura de carne destruída pelos homens. E é um pouco depois desse momento que começa esse nosso discurso, esse nosso diálogo de Platão. Porque uma coisa que é interessante, que o próprio texto trata um pouco disso, no dia depois que Sócrates foi condenado à morte, um barco, uma espécie de procissão, saiu da cidade. Essa procissão era feita para homenagear velhos guerreiros e tudo mais, e havia uma tradição que ninguém podia ser condenado à morte enquanto esse barco estivesse em procissão, que geralmente demorava um pouco, porque os barcos eram bastante rústicos naquela época, então era difícil dizer quanto tempo eles levariam a viagem. E enquanto esse barco está em procissão, Sócrates acaba ficando numa espécie de corredor da morte, em que ele já está destinado, já está certo que ele vai ser executado, mas tem que esperar um tempo até que questões burocráticas, nesse caso a procissão, termine para que se possa efetivamente cometer o assassinato de Sócrates. E nesse momento, Sócrates acaba por apreciar, por passar esses últimos momentos na sua cela, refletindo, pensando, compondo alguns contos, algumas poesias, e, sobretudo, conversando com os seus discípulos que iam lá quase todos os dias para desfrutar aquele momento com ele. Então, porém, como nada dura para sempre, depois de algum tempo, algumas semanas, o navio retorna. Então, Sócrates está pronto, está liberado para ser finalmente executado pela justiça dos homens. E é aí que começa o nosso discurso. Nesse momento final de Sócrates, em que ele se reúne com seus discípulos, com as pessoas ao seu redor, para discutir por que ele não teme a morte, para conversar com seus discípulos, com as pessoas ao seu redor, porque o grande propósito do filósofo, o grande objetivo do filósofo é se preparar para a morte. Portanto, a morte não é algo a ser temido, algo a ser evitado, algo a ser disparado, afastado, nem mesmo algo a se fugir. A morte é simplesmente uma parte necessária da vida, uma transição, uma passagem. E é aí que começa o nosso diálogo sobre a imortalidade da alma, intitulado Fédon. Em breve teremos mais vídeos tratando provavelmente do texto. Essa foi, obviamente, só uma introdução, uma contextualização, para que o texto possa fazer sentido e para deixar vocês com vontade de ler o texto. O PDF é bem curto, está inclusive aqui na descrição, tem mais ou menos 70 páginas, mas vale bastante a leitura. Até a próxima e tchau!